Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Continuando aqui na nossa seara de passar aí 30 vídeos interessantíssimos a respeito de inteligência emocional e de se livrar desses problemas que atrasam a nossa vida, o nosso caminho. A minha missão hoje, dentro dessa série de 30 vídeos, desse detox espiritual, desse detox emocional, é falar exatamente sobre como lidar com a pressão. Eu gosto bastante de falar sobre pressão porque eu vivo sob pressão e de alguma forma eu faço muita pressão em algumas pessoas e algumas situações do meu dia a dia. E há muito tempo atrás eu aprendi um conceito interessante que falava exatamente sobre resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que um objeto ou que uma determinada substância ela tem de se esticar, de se elastecer e depois voltar ao seu tamanho original sem que ela fique frouxa, sem que ela fique folgada. Um exemplo disso é um pneu, por exemplo, um pneu de carro. Se você pudesse ver um pneu de carro em pouquíssima velocidade, né, com um frame bem baixinho, você teria a capacidade de ver o tanto que um pneu ele tá em pezinho, completamente cheio, e aí quando ele passa num buraco ele se alarga, ele se expande, fica parecendo um sapo boi assim, bem grandão, mas logo na sequência ele volta ao seu tamanho original, ou seja, ele se expande, ele se estica, mas ele volta ao original. Só que já existe um outro conceito mais elevado ainda que esse, que é o de ser antifrágil, ou seja, é aquela situação em que a gente consegue passar por esses problemas, eles nem sequer nos expandem, ou eles nem sequer nos abalam e a gente continua firme, forte e duro, resistente na queda. Agora é verdade que a geração de hoje ela não está preparada para passar por pressão, né? Nós, de alguma forma, essa geração aí de mais ou menos 25, 28, 30 anos para baixo, é uma geração que foi muito desacostumada a receber os nãos, a apanhar do pai e da mãe, a sofrer os nãos nas escolas, e aí de alguma forma a gente acaba crescendo imaginando que a vida é um lugar fácil, que as coisas são fáceis de se alcançar, e a gente acaba não sabendo lidar com a pressão. Por isso que a gente tem tantos jovens que de alguma forma se cortam, né, se punem, se autoflagelam, se camuflam, né, entram em seus casulos, ou entram em depressão, se matam, se suicidam, enfim, o mundo tá literalmente um caos porque as pessoas não sabem andar com pressão, né? Viver com pressão. E aliás, diante disso eu me lembro que Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí as pessoas por conta própria completam assim, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, vocês também vencerão depende de uma série de fatores como este, por exemplo, em que a gente sabe lidar com nossos problemas, sabe as nossas limitações, sabe os nossos pontos positivos. A gente já fez aí uma análise SWOT da nossa vida, né? A gente sabe os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, sabe onde a gente realmente pode cair e como a gente pode se levantar. Então, se você é uma dessas pessoas que não sabe viver sob pressão, você precisa aprender, precisa cair, levantar, precisa tentar incluir aí essa ferramenta no seu cinturão, para que no momento de pressão você não seja daquele tipo que espana, daquele tipo que explode, que entra em depressão, que cai no colapso, que vai internado. Mas é normal, se acontecer, é normal. Se eu puder te ajudar de mais alguma forma, você coloca aí as suas dúvidas, suas questões, suas perguntas, e a gente tem diversíssimos recursos para poder te ajudar com isso, tá bom? Então, seja aí essa pessoa que não espana, mas que se passar pela pressão, consegue sair ainda mais forte, ainda mais preciso, ainda mais digno e consegue realmente ajudar a própria vida e também a das pessoas que te cercam, tá bom? Deus te abençoe, beijão e tchau, tchau!